Por estar aqui nessa noite, diga amém, Jesus. Eu só ouvi um amém. Quantos estão felizes, diga amém. Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor Jesus nessa noite. Me dá um sol maior, porque nós vamos cantar Noite Fria. A noite não está fria não, na verdade está 100 graus Fahrenheit lá fora, né, gente? Está derretendo a gente aí, viu? Diga amém. Então diga assim: quando a noite fria sair sobre mim. É cair, né? Lá, lá, lá. E no deserto, vai. E no... Sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão. Me vê cercado, oh. Me vê cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Diga, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Jesus, dá um glória a Deus aí nessa noite. Aleluia. Vamos ouvir a palavra de Deus e logo após nós vamos continuar louvando a Jesus. Deus está nessa casa. Hoje é um culto especial. Jesus vai falar com você. A obra do Senhor será levantada. Nós vamos adorar Jesus e Deus vai fazer milagres aqui nessa noite para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Graças a Deus. Bom ver os irmãos mais uma vez na presença de Deus e poder junto aqui louvarmos o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aqui para representando o céu como missionários na terra. Quantos são missionários aqui? Levante a sua mão. Aleluia, você está aqui como eu, um peregrino na terra, tentando agradar a Deus, tentando chegar mais perto do Senhor. E eu creio que por essa palavra o Senhor irá falar ao nosso coração para a abertura deste culto, em nome do Senhor Jesus. Pai, tenha compaixão de nós, Jesus. Nós precisamos do Senhor mais do que nunca, Pai. Nós te rogamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo. Te adoramos por este culto. Abençoa, Senhor, meu Deus, a tua palavra, que é rica e poderosa. Fala conosco nesta noite, de forma sobrenatural e poderosa. Traga sobre a tua igreja a tua glória, Senhor. Usa o teu servo com poder, com glória, unção, ousadia, na tua presença, Pai. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Só quem veio adorar Jesus, levanta a sua mão aí. Diga: Senhor, muito obrigado. Levante a sua voz bem forte. Diga: Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito nesse lugar. Eu declaro sobre a sua vida liberdade, viu? Não olhe para nada, olhe para Jesus agora. Esqueça do aluguel, esqueça do mortgage, esqueça dos problemas, esqueça das dificuldades. Vamos olhar para Jesus, vamos adorá-lo. Vai, adore. Estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama... Levanta a sua voz, vamos adorar Jesus, vai. Teu coração é o que Deixamos aqui. Então,
tem sede, só quem tem sede adora, vai. Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa sua glória inundar esse lugar. Deixa queimar. Oh, diga, deixa sua glória inundar esse lugar. Deixa. Só quem quer ser queimado, vai. Deixa sua glória inundar esse lugar. Deixa queimar. Deixa sua glória inundar esse lugar. Orabacandarabaça, levanta sua voz e adore a Jesus. Levanta sua voz para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós Isso. Vamos clamar por Ele, vamos clamar. nós pedimos. O quê? Deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo Não se apaga. nós Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor, vai. pedimos. Deixa queimar, deixa queimar. Urabacandarabaçandarabaca. Eita, cara. Vem Jesus, vem Jesus. Espírito Santo, derrama da tua glória. Deixa queimar. Deixa queimar. Teu fogo não se apaga. Nós clamamos, ó bendito. Deixa queimar. Deixa queimar. Teu fogo não se apaga. Deixa queimar. Come on, people, come on. Deixa sua glória Mais uma voz, mais uma vez, vai. nesse lugar. Diga. Deixa queimar. Deixa sua glória inundar esse lugar. Nós clamamos, ó Senhor. Pedimos. Diga. Deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo Não. De novo, vai, quero ouvir. nós clamamos. Urabacandarabaça. Nós pedimos. Deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo não se apaga.
casa. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Eu ainda tenho. Só quem tem fome, vai. Eu ainda tenho lenha. Esse lugar vai ficar pequeno. Pode me queimar. Oh, pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu ainda. Pode vir queimar. Queima, Jesus, queima. Queima, Jesus, queima. Eu ainda tenho fome. Fome, fome, fome. Irabacandarabassandará. Pode me queimar. Pode. De novo, diga. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha, tenho lenha, tenho lenha. Pode vir. Levante a voz e adore. Eu ainda tenho fome. Eu ainda. Diga, diga, diga. Eu ainda tenho fome. Só quem tem fome, diga, vai. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu não por cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, oh morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Oh morte, onde está sua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aquele que morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus. Glória a Deus. Vamos nesse instante orar por alguns pedidos de oração que chega até a nós. Queria pedir o presbítero Vanderlei para vir aqui para orar juntamente com a igreja. Nós vamos clamar ao Senhor agora juntos. Gostaria que todos ficassem em pé. Nós vamos pedir oração, interceder pela Penha, mãe da Elma. Vamos orar pelo Breno. Os médicos deu dias de vida para ele, este homem lá no Brasil, tá? Lá no Brasil. Também pelo Bruno, filho do Antônio, não o Antônio Holanda, outro Antônio, tá? Outro Bruno. Amém? Vamos orar por esses pedidos. E aqueles que têm algum pedido, levante a sua mão. Nós vamos orar nesse instante. Nesta noite, ó Pai, nós viemos aqui te pedir, ó Pai, mas nós viemos decretar cura, Pai querido. Ah, Papai querido, nós viemos decretar, Papai
querido, liberdades ao cativo, cura aos enfermos, papai querido, cura, para que o teu nome seja glorificado nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que maravilha, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Que maravilha, Jesus. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo esse ele vem. Aleluia! Aleluia! Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, das tuas mãos. Aleluia! Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo esse ele vem. Aleluia! Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de levantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Aleluia! E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Oh, aleluia! Nós não podemos parar. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O nome do Senhor. Quantos vieram adorar? Levante a sua mão assim como sinal de rendição. A Ele toda a honra e toda a glória. É culto de missão, mas você pode adorar, pode glorificar, porque o nosso Deus está neste lugar. Aleluias. A oportunidade está com o Antônio Holanda, vai estar testemunhando. E logo após o Antônio, nós vamos passar um vídeo aqui essa noite
Como eu... Confesso hoje que estou mais feliz ainda, que é um culto de missão e hoje tenho o privilégio de ter toda a minha família aqui junto comigo. Graças a Deus, né? Que maravilha. É o meu filho, a minha nora, minhas netinhas, minhas duas princesas aqui e a matriarca que está ali. Então, tá a felicidade hoje, eu estou flutuando, graças a Deus. Irmãos, eu vim falar hoje de um testemunho de uma visita que a gente teve, uma missão no Peru, eu junto com o pastor Loilson. A gente esteve lá no ano passado, no começo de dezembro. E o que nós presenciamos lá foi muita necessidade. Necessidade financeira, principalmente, e necessidade também de pregar a palavra, de levar a palavra de Deus lá, né? Ganhar almas, né? A igreja, assim, muito precária, precisa de muita ajuda. Por exemplo, agora começa o inverno lá, já não as pessoas não estão indo mais para a igreja pelo fato de não ter condições, que é muito frio, o vento entra pelas frestas e estão deixando de ir à igreja, né? Então nós precisamos nos ajuntar aqui para ver o que a gente pode fazer para ajudar aquele povo lá. É um povo de gente boa, muito gente boa, fomos bem recebidos, eu mais o pastor Luilson, fizeram festa na nossa chegada, as crianças cantaram hinos. Meus irmãos, não é fácil ver o que a gente viu lá. Aquilo lá parece não sei se vocês acompanham jornalismo lá em Gaza, lá onde aquele povo vive, naquelas barracas. É mais ou menos aquilo ali. Não tem casa. Tem uma casa ali, outra lá, mas a maioria são barracas, né? Por Deus, se tiver uma tempestade lá, aquilo se acaba por completo. Não tem condições, porque não tem estrutura. Não tem estrada. A gente chegou lá, o que nós subimos foi escada. As escadas não são aquelas escadas assim que vai assim, não. É que é assim, parece que você está subindo para o céu mesmo, né? Dá nó nas pernas da gente. Sinceramente, se você não estiver preparado fisicamente, fazer uma academia, uma caminhada, você não consegue fazer, não. Porque é só subir, 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 subir. Então, aquele povo é um povo muito gente boa, um povo muito carinhoso, receptivo, nos tratou muito bem. As crianças, a igreja, foi lindo de ver, vieram receber os regalos dele lá, como se diz, né, nos hispanos, que é os presentes. As canastas, foram 3 dias de festa, né? Nós fomos visitar pessoas nas casas deles. A pobreza é tão grande lá, que a gente vê que as pessoas têm vergonha da pobreza deles, sabe? Assim, não quer, tipo assim, não deseja que a gente entre na casa deles, porque eles não têm nada para mostrar, não tem. Eles não têm comida, o chão da casa deles são de terra batida, poeira. Alguma com muitos buracos, né, pastor? A gente tem até que andar com cuidado para não trepidar, para não cair. Uma coisa, assim, eu particularmente mudei muito depois disso, parei de reclamar, né? Eu já comecei a agradecer mais do que pedir. Porque nós temos tudo, gente, nós temos tudo. Nós temos aqui, eu estava falando da minha família aqui, todos saudáveis, bonitos, todo mundo alimentado, tem tudo, né? Aquele povo, a nossa necessidade aqui, se a gente vê aquele povo lá, pelo amor de Deus, né? É o extremo da pobreza. Então, e lá nós temos o contato do pastor José, que nós ficamos na casa dele, não que nós dormimos lá, mas nós ficávamos durante o dia lá, andando com ele, fazendo a visita nas casas das pessoas. Está preparado para pregar a palavra. Nós assistimos o culto, a família dele nos receptou muito bem. O pastor está preparado, a família está toda envolvida na igreja, uns cantam, outros apresentam, outros tocam, são a família completa. Então, tem tudo lá. O que nós precisamos é de recursos para enviar para aquele povo, para poder, né, pelo menos ter uma igreja digna que possa louvar, pelo menos no inverno, no verão, porque hoje mesmo, nas condições que está lá, não dá. Não dá, e é até perigoso. Em certa parte que a gente vê a cobertura,
lá é bem precário, não é fácil. Então eu encorajo os irmãos que queiram fazer missão, vá, veja com seus próprios olhos, faça igual eu fui. Eu falar aqui é uma coisa, mas você ver lá é outra coisa, né? Quando o ser humano é aquela coisa, eles acreditam no que ele vê mesmo, né? Quando ele vê, ele é impactado. Não é a mesma coisa de eu estar falando aqui, às vezes muitos falam assim, que ele nunca viu pobreza. Realmente nunca vi naquele estilo ali, nunca vi. Já tive vários lugares pobres, mas igual aquele ali eu nunca vi. Então quem tiver o desejo de fazer missão, procura aqui o pastor Luiz, que é o responsável pelas missões, e vamos junto. Eu estou junto, né? E gostaria que nós fizéssemos uma caravana grande a próxima vez, né, pastor? E agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado a todos. Preste atenção na letra desse hino. Dos bastidores de um chamado, no íntimo, em um quarto fechado, tem um ministério de joelhos, pedido a Deus para aliviar o peso. Por trás dos bastidores de um chamado, não vejo Paulo sendo coroado, mas vejo Paulo sendo apedrejado. Desejo todo em asas um legado. O chamado pode te custar a vida, mas a sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplausos. Vai ser a glória eterna de quem resistiu e carregou a cruz. Vai cantando, vai pregando. Sua recompensa, ela não vem dos homens, ela vem de Deus que está te contemplando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. Esse é o segredo, é caminhar e perseverar. O chamado pode te custar a vida, mas a sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplausos. Vai ser a glória eterna de quem resistiu e carregou a cruz. Vai cantando, vai pregando. Sua recompensa, ela não vem de homens, mas vem de Deus que está te sustentando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu te esperando. Quem te chamou está, aleluia, aviva intensamente o seu chamado. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu te esperando. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu te esperando. Seu galardão Deus
chamado. Tem glória no céu te esperando. Tem glória no céu. Mas vai cantando, vai pregando. Sua recompensa, ela não vem de homens, mas vem de Deus que está te sustentando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, sabe que tem glória no céu te esperando. A nossa recompensa é a glória eterna com o Pai. Nada mais, somente a glória eterna com o Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. É a primeira vez que eu venho aqui em cima, tá? Para falar com vocês. Então, vocês ficam sabendo disso. Mas eu sei que Deus é lindo e Ele está no meio de nós, tá? Louvado seja o nome dEle. Eu vou ler para vocês um versículo aqui que fala da missão, né? De Marcos 16:15. E diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é isso que é a missão, né? Falar de Jesus. A missão começa por nós, dentro da nossa casa. Mas, na verdade, eu tive esse privilégio da primeira vez ir na África, Cabo Verde. Como foi lindo o trabalho do Projeto Gol. Eu agradeço o Projeto Gol ter me deixado participar dessa missão, porque foi um presente para mim. Eu falei, eu vou me presentear, que é meu aniversário em março, nós somos em fevereiro. Então, estivemos ali naquele lugar, no Cabo Verde, tem várias comunidades, e uma das comunidades que chamou mais atenção foi a comunidade São Paulo. Nós somos 2 dias, a primeira vez que o Projeto Gol vai nessa comunidade, que é o Projeto Gol vai lá na comunidade de São Paulo. Então, chegando lá, eu me deparei, né, com uma situação quase parecida com o Peru, mas também carente espiritual, emocional e carente físico, né? O que mais eles necessitam. E eu vi realmente que me impactou é o amor de Deus que eu encontrei no olhar, nos gestos daquelas crianças. Tem muitas crianças ali. Então, um testemunho forte que me impactou mesmo de verdade, que ele pediu para mim vir aqui, né, o pastor Loils, vem contar o que mais me chamou a atenção. Tem vários testemunhos, mas esse foi de um jovem, ele chama João Paulo. Ele reside ali naquela comunidade, uma comunidade precária, muito precária. É no chão mesmo que a gente anda, na terra mesmo. E tem morro também. Um testemunho lindo que eu ia contar de uma senhora também, mas eu vou deixar para outro dia. Eu vou contar do João Paulo. João Paulo, nós fomos em grupo. O Projeto Gol faz a oração, eu tenho todo o preparo. É uma serenidade, é um trabalho magnífico, é bem administrado. Eu gostei muito do Projeto Gol. Então, nós separamos em grupos e fomos andando nas casas ali. E uma das casas que nós batemos, a primeiro que chegou foi João Paulo. Eu disse a ele, você aceita oração? Eu posso falar de Jesus para você, porque a gente estava ali para evangelizar, falar do amor de Deus e também levar, né, que é a cesta básica para as famílias carentes. Mas naquele momento ali, a evangelização. E ele, não, eu não aceito oração. Porque toda vez que ora para mim, eu caio. Aí eu me lembrei do Brasil, na época do meu pai, que ele fazia isso, ele evangelizava, ele ia nas casas, ele orava para as pessoas, e essa é a pessoa que estava manifesta ali, colocava a mão para trás. Ele falou, eu coloco a mão para trás e eu caio, eu não aceito oração. E aí eu fiquei sentido com aquilo, eu lembrei de tudo aquilo do passado e falei com ele, não, você vai andar conosco, você vai nos ajudar, toma aqui um pouquinho de panfleto, você conhece a comunidade, vamos andar com a gente. E ele foi, sujo, maltrapilho, cabelo todo, sabe como que é lá na África, e falou, eu estou sujo, eu não vou. Não, vem sim, vem conosco. E os jovens que estavam com a gente também chamou. Tem um missionário que chama Davi, ele fala crioulo, ele entende muito, ele que era intérprete nosso lá nos grupos. Então, ele foi junto conosco e falou assim, aqui
tudo bem, aqui eu não quero oração não, eu quero que vocês orem na minha casa, eu quero que você ore na minha casa. Eu falei, onde que é a sua casa? Aí nós fomos andando, porta em porta, ele também foi ajudando. Quando chegou na casa dele, e o grupo era assim, cada casa é um que orava. Eu falei, meu Deus, é a minha vez. E agora, o rapaz falou que cai. E aí Deus me usou. Esse rapaz, ele colocou a mão para trás realmente, mas depois ele colocou a mão para frente, o coração dele acelerou. E Deus me usou naquele dia. Eu fiquei impactada. A gente vai para ver o novo, mas realmente eu fui impactada, sabe? E depois ele nos acompanhou e fizemos o convite, porque tinha um culto no campo aberto, chão mesmo, terra, muita poeira. E eu fiz um convite para ele, vai no culto 5 horas, nós vamos ter o culto lá. Aí ele falou, não posso, eu estou sujo, eu tenho compromisso. Ele estava sempre desviando. E aí ele veio caminhando conosco, os jovens foram conversando com ele, tinha a Jéssica também no nosso grupo, filho do pastor Loilson, e fomos conversando e tudo, e cantando, louvando, e ele foi sentindo aquele momento ali. Nós entramos, rapidinho vou falar, tá, gente? Nós entramos na casa de um missionário, que é missionário, ele já conhece a palavra de Deus, e ele pediu o grupo do Projeto Gol para fazer oração na casa dele. E esse rapaz veio conosco, ele entrou dentro da casa, e ele não estava bem com esse rapaz, porque o rapaz era jovem, ficava atrás dele para ir para a igreja, falar da palavra de Deus, e ele estava evitando esse rapaz. E nesse dia ele entrou dentro da casa dele, e o pastor que estava lá orou, e ele aceitou Jesus, e ele abaixou chorando, e foi grande, lindo trabalhar de Deus aquele dia. Obrigado pela oportunidade. Ver um pouquinho só assim de alguns lances de evangelismo na rua, nas casas, um pouquinho, né, que é bastante coisa, mas um pouquinho só do que aconteceu. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. De lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Viver o evangelho. Este é o tempo
Espírito e a noiva dizem: vem, fazer discípulos de todas as nações. E ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem, de fazer discípulos de todas as nações. Porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo, este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo, este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada. Isso é possível e muito mais com a ajuda de cada um de vocês, através das suas orações, através do seu esforço, através da sua cooperação. Hoje, por exemplo, teremos um jantar. O jantar é missionário. Todo o recurso do jantar vai ser para investir na obra do Senhor, investir em missões. Então, tudo isso que você fizer, faça com alegria. A Bíblia diz que Deus agrada aquele que dá com alegria. Se você colocar a mão no arado, não olhe para trás, faça com alegria. Se você contribuir, contribua com alegria. Faça tudo. Se você ir no campo, vá com alegria. Tudo que você fizer com alegria, fazendo para a glória do Senhor, Deus, aleluia, agrada. Então, tudo isso que vocês estão vendo, e muito mais, que isso é só um pouquinho do que está sendo feito, é por causa que você decidiu ajudar, por causa das suas orações, por causa da sua contribuição. Para a gente ganhar tempo um pouquinho, quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas eu gostaria de aqueles que não conhecem, que pudessem conhecer e estar aqui junto aqui comigo, né? Todos que fazem parte do grupo de evangelismo, vim aqui na frente rapidinho, enquanto eu estou falando aqui, que os irmãos possam estar aqui para que a igreja possa realmente conhecer mais uma vez, amém? E este grupo, como já foi falado algumas vezes aqui, este grupo está com toda disposição, se você assim o desejar, e abrir a porta de sua casa, para que nós juntamente com você e sua família, nós orarmos, cultuarmos a Deus, e ali naquele momento, se você quiser compartilhar com aquele grupo, algum motivo de oração, algum motivo, alguma necessidade, estaremos ali para te ajudar, para te abraçar, para te apoiar também, no nome santo de Jesus, amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, qual é o maior mandamento que a palavra de Deus diz? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então isto é missão, amar ao próximo, ter amor pelas almas, porque assim diz missão, fazendo missões, e Jesus virá, e quando Ele vier, Ele vai te requerer. O que tens em tuas mãos? O que você tem feito? Qual é a sua missão nesta terra? O que você fez nesta terra? O Senhor vai requerer de cada um de nós. Estamos sendo realmente missionários? A missão, como eu disse, não é para o pastor Moisés, pastor Elisângela, para nós que estamos aqui, mas é para cada um de vocês. Então vamos fazer missões, amém? Eu estarei lendo também 2 versículos aqui para confirmar com os irmãos. E falando disso,
eu também gostaria, porque eu chamei o pastor Eloílson ali atrás e disse: pastor, nós temos que enfatizar mais isso, porque se cremos que Deus é tudo em nós, ouvimos vários testemunhos e sabendo da necessidade do mundo aí fora, onde estamos indo, onde podemos alcançar, nós não podemos ir em todo lugar, mas aquele aonde estamos chegando, nós temos que fazer alguma coisa, porque se estamos aqui ouvindo, mas não estamos fazendo, de que vale? Temos que agir, temos que fazer. Amém, meus irmãos? E Deus colocou no meu coração, e eu quero deixar uma palavra para a amada igreja, porque somos missionários. Se assim você é, eu creio plenamente que o Santo Espírito de Deus, que está presente neste lugar, tocará no seu coração o que você vai fazer. Amém, meus irmãos? Eu quero apresentar este grupo lindo. É este grupo que vamos nas casas, cantando, adorando, louvando e pregando a palavra de Deus. Nós tivemos convites de americanos, entramos na casa deles, eles gostaram tanto que nos convidou novamente. Outras pessoas fomos também visitar e recebemos outros convites para estar ali mais uma vez, o tanto que eles gostaram, porque ouviram da palavra de Deus, viram a sinceridade e a humildade no nosso agir para com eles, e é isso que queremos transmitir. Tá bom? Então fiquem à vontade, compartilhe com cada um de nós, faça um pedido a qualquer um de nós para estar na tua casa, fazer um culto de ação de graça. A palavra de Deus por si própria, ela te explica tudo, ela interpreta tudo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas de Jesus. Quais são os seus passos? Seus passos belos de levar o Evangelho, a palavra de Jesus, àqueles que necessitam? Você quer realmente no seu coração ver pessoas salvas? Como que eles serão salvos? Como que eles crerão se nós não levarmos a ele a palavra que recebemos? Esta é missão. Isso é missão. Não é simplesmente porque muitas vezes nós pensamos aqui, no financeiro. Isso pode vir, eles estão vivendo, eles não estão morrendo de fome. Eu digo para vocês que se daqui 10 anos nós voltarmos no Peru sem levar um centavo para eles, nós encontrarão eles vivos. Mas e se eles morrerem sem Jesus, para onde eles vão? Essa é a missão, é o mais importante, é o que eles precisam. Não é do nosso dinheiro, mas é do Evangelho, da palavra de Deus, que alimenta o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão que vem do céu. Então essa é a missão que tem que arder no nosso coração. E hoje você tem essa oportunidade de ser um missionário financeiramente, mas eu creio que você também fará orando, e se assim você o desejar, também para ir. Aqui está o pastor Moisés, o pastor Eloílson, o missionário irmã Leni. Entre em contato com eles, que assim também você poderá fazer. Mas não vamos deixar hoje de ofertar, porque esse povo necessita. E muitos não estão indo ouvir a palavra pela necessidade que passam ali. E nós podemos ajudar eles nessa necessidade. O que você tem tido, o que o Senhor tem te dado, seja grato. E esse é um momento de gratidão, de você falar: Senhor, tudo que eu tenho, eu agradeço a Ti. E hoje eu quero contribuir na vida do meu próximo, na vida do meu irmão. Amém, meus irmãos? A igreja está comigo? A igreja está entendendo? Dê glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, amém. Nós ouvimos vários testemunhos, assistimos vários vídeos, de modo que eu quero dizer para os irmãos que essa igreja não está parada. Nós estamos fazendo a obra de Deus, seja aqui na América, porque precisamos entender algo, precisamos saciar a fome daquele que está mais próximo de nós. Há 10 anos, segura Jorge, 10 years, Deus nos plantou aqui em Port Charlotte, God has planted us here at this church com um propósito: with one purpose, pregar to preach e ensinar a palavra de and Deus, teach the word of God, resgatar vidas, to save lives, e ser instrumento de transformação. And be an instrument of transformation. Quando muitos nem ainda aqui estavam, even if
most of us weren't here then. Nós já estávamos aqui com as nossas mãos no arado, We have been here in our hands to the fazendo a obra de plow, Deus com fidelidade, doing the will of God with faithfulness, semeando no culto, no oculto, planting in the secret place e muitas vezes em silêncio. and in silence. Porque eu aprendi uma coisa. Because I learned one thing. A Bíblia diz que aquilo que a tua mão direita The fizer, Bible says that what your right que a hand outra does, nem imagine. don't let your left hand see. A gente às vezes toca um vídeo, Sometimes we play videos faz um relatório, and to do some porque tem pessoas que ainda results, duvidam da obra de Deus. because there's some people wanting Mas olha to see quanta the will of God. idoneidade está sendo propagada. But look what is being shown. Quanta verdade está sendo Look feita. how much truth is being shown Agora here. escute isso. Now listen to this. Hoje, Today, pela graça de by the Deus, grace of God, vou repetir. I'm going to repeat. Pela graça de By the Deus, grace of God, nós podemos fazer muito we can mais complete much do que há more 10 anos than what we atrás. could have 10 years Porque ago. foi Deus. Because it was God. Vou repetir. I'm going to repeat. Foi It Deus was God que nos fez who crescer. has made us Não grow, para nos gloriar na nossa not to força, glorify ourselves mas in para our strength, alcançar ainda mais but to almas. reach more souls. O nosso primeiro compromisso Our first commitment é com a casa de is Deus, with the house of God, é com o povo de with Deus, the people of desta God, casa. of this house. Mas a nossa missão, But our mission, eu vou repetir, a I'm gonna nossa repeat, missão our mission é alcançar muitos lá is fora to ainda. reach many out there. Esse rapaz, This man of God, que Eliádia não podia nem orar por ele, qual é o nome dele? that João Elijah Paulo. was talking about, A Bíblia John diz, Peter. quanto vale uma alma? The Bible says how much Uma is alma worth vale one mais soul. que o mundo It's inteiro. worth more than the whole world. Não foi um prato de feijão, It wasn't beans não foi um arroz, or rice. não foi uma peça de roupa It wasn't que clothing garantiu that guaranteed que a Eliádina that Eliadna e outros mais and others chegassem lá went e there levassem para ele and brought to him pão vivo que desceu do céu. bread of life that came from heaven. Quando você chegar no céu, When you get to heaven, escuta isso, listen to this. você vai ter uma surpresa. You're going to have a surprise. Pastor, que surpresa é Pastor, essa? what kind of surprise Você is vai this? ver gente You're lá going to see people que there você nunca ouviu falar, that you didn't hear about mas eu them. acredito But I know que vai ter um anjo de that there's Deus. going to be an angel of God. Tem que ter um anjo de There Deus has to be an que angel vai of pegar God essa that's pessoa going to grab this e vai te person apresentar and ela present e you vai to this dizer, person conhece essa and say, pessoa? "Do you know this person?" Você vai dizer, não conheço. say, "No, I don't." Aí o anjo vai te falar, And the angel will tell foi a you, pessoa "It is the person que foi alcançada that was reached por causa da sua oferta, because of your por causa offering, do seu testemunho, because of your por causa testimony, da sua fidelidade a because of your Deus faithfulness e porque to God, Deus usou você. because God used you. Missões se faz com o coração. Missions, you do missions with your heart. Missões se faz com as mãos. Missions you do with your hands. Que as nossas mãos That our hands e os nossos corações and our hearts estejam estendidos will be extended para fazer missão nessa to noite. do missions here tonight. E agora eu quero compartilhar um vídeo com vocês. And I want to share a video here. É um trabalho missionário também, It is a missionary work que as tanto well eu, minha esposa that me and my wife e alguns irmãos aqui dessa and igreja some brothers and sisters in this church têm ajudado. has helped. Nós estamos tentando We are trying fazer o nosso melhor. to do our best. Existem muitas coisas aqui nesse coração There's a lot of things that exist in this que eu heart sei que um dia that I know one day ele vai vir à tona, ele vai aparecer. will show up. Dentro de mim In me, parece que tem um baby there's a baby que está sendo gerado. that seems like it's E eu being sei que um generated. dia And I know that one esse day, baby pela fé this baby by ele vai faith nascer will grow. e o nome do Senhor vai ser and the name of the glorificado. Lord will be Por isso eu quero glorified. pedir a você, abra o seu And so coração when I ask you, open your e hearts deixa Deus tocar na and sua let the alma. Lord touch you. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei.
está a Jaqueline e o esposo dela. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor preparou amigos para nos ajudar, Senhor, para abençoar a vida deles, abençoar a vida do Richard. Onde tiver o mal, vai repreendendo toda a febre, vai destruindo toda a potestade. Senhor, guarda a tua filha também, guarda o Senhor Lorenzo, a Lorena e a Ágata. Cobre eles com o teu sangue. Libere o teu... Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Gabriel, pela vida, Senhor, da Jaqueline e a vida do Richard. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa surpreender essa família, guardando, livrando de todo mal, de todo laço, de todo dardo inflamável, cuidando do Richard, cuidando, Senhor, da sua família, Pai. Deus, obrigado aqui, até que você está ajudando nós a ter um barraco melhor, crescendo melhor, cada vez está sobrando mais alimentos para nós, e que ninguém vai passar fome, não derruba barraco de ninguém. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor preparou o alimento dos teus filhos, tudo na tua direção de Deus. O Senhor preparou, o Senhor dê vitória a ele, dê vitória a sua Jaqueline, dê vitória a seu filhinho. Senhor, que as bênçãos do campo e da cidade sejam sobre a vida deles para a glória do teu nome. Amém. Essa família, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor preparou, de ter abençoado a vida deles também, que o Senhor venha multiplicar, que seja bênção, que as bênçãos do campo e da cidade estejam sobre a vida deles. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá? Agora eu vou orar. Boa noite, gente. Muito obrigado por vocês estarem ajudando a gente. Que Deus abençoe muito a vocês. Senhor, aqui está, Senhor, a Andréia e o Bruno. Tira minhas mãos, coloca a tua paz, dê vitória a eles. Toda a enfermidade vai quebrando, vai fazendo uma obra. Salva, Senhor André, salva o Bruno. Liberta. Aqui, Bruno. Agradece. Não, Bruno, vai lá, olha pra cá. Fica não. Querido Deus, amado Pai, aqui está esse casal, Senhor, juntamente com seus filhinhos, Senhor. Que o Senhor possa honrar de uma forma sobrenatural, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é a pastora Cida Barros do Brasil. Eu quero agradecer através desse vídeo a vida do pastor Moisés, a pastora Elisângela, que são canal de bênção que Deus tem levantado para nos ajudar na nossa ação social aqui do Brasil. E é por esse povo dessa igreja que aquele povo também tem sido abençoado. Eu sei que os irmãos têm visto, nós temos mandado os vídeos das pessoas que têm sido abençoadas através da mão desses irmãos também, juntamente conosco aqui do Brasil, onde temos pessoas que são viciadas em drogas, são usuários, e através da mão desse povo de Deus, as bênçãos têm sido geradas, e nós temos feito aquela ação social, que a gente tem mandado os vídeos, mostrando o quanto eles têm sido abençoados através das nossas mãos. E nesse dia de hoje eu quero agradecer que vocês dos Estados Unidos têm se disponibilizado para somar comigo nessa campanha de excelência, nesse trabalho de excelência, gente, que as bênçãos do campo e da cidade possa abençoar essa igreja dos Estados Unidos e esse povo dos Estados Unidos. E mais uma vez eu agradeço. Deus abençoe, muito obrigado e gratidão por tudo. Continua orando por nós, que nós estaremos lá no monte orando por vocês também. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar
Muito feliz de estar aqui com vocês. Chegamos meio na correria, era para minha esposa estar aqui, ela estaria louvando também, mas nós já chegamos e foi um trajeto um pouco longo. Nós viemos com a nossa bebezinha de 1 ano e 2 meses, né? Ela chegou um pouco passando mal, minha esposa também, não pôde estar aqui, mas estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite, né? Eu queria só, antes de ministrar a palavra do Senhor, dizer algo. Nós ouvimos muito no Brasil, né, que a igreja nos Estados Unidos, muitos falam que é um pouco fria, mas eu quero testemunhar que eu senti a presença de Deus desde que eu entrei nesse lugar. Glória a Deus, Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. É raro, pastor? Jesus está aqui, existe a presença de Deus aqui. Ele é palpável em nosso meio. Eu quero louvar a Deus. É até meia-noite, né, pastor? Brincadeira. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em João 12. João capítulo 12. Estamos, governador Valadares, pastoreando a Igreja Família de Cristo ali no Jardim Pérola. João 12. Vou ler do verso 1 até o verso 8. Diz assim o texto: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre estão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Pai, eu quero louvar ao Senhor pela tua palavra que foi lida nessa noite, que ela possa encontrar em nós, Pai, corações rendidos a ela, e que nessa noite, Pai, o Senhor possa estabelecer, ó Deus, um propósito claro sobre nós, possa estabelecer uma palavra clara sobre nós, e que possamos sair daqui renovados, ativados e avivados pelo poder da tua palavra, Senhor. Usa-me apesar de quem eu sou, debaixo da tua graça é o que eu clamo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Pode se sentar. Eu não quero delongar, mas eu queria trazer algo que Deus queimou no meu coração desde que eu recebi o convite que foi, comunicado lá no Brasil. Jesus, esse texto que nós lemos, Jesus ele estava em Betânia, ele foi a Betânia, e só para a gente contextualizar rápido aqui, Jesus estava sentado à mesa com Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado, com os seus discípulos, estavam ali sentados, e a Bíblia diz que a irmã de Lázaro, Maria, ela abre um perfume, e ela entorna esse perfume aos pés de Jesus. E o texto, irmão Fausto, é claro em dizer que esse perfume, ele valia o valor de 300 denários. E esse valor, ele era equivalente a um ano de trabalho daquela época. Ou seja, aquele perfume representava algo muito valioso. Talvez eu possa dizer que talvez seria o item mais valioso que aquela mulher tinha, o item mais precioso, o item mais caro. Talvez eu poderia dizer que era o melhor que aquela mulher tinha naquele momento. E o que eu acho interessante aqui, irmãos, é algo que me chamou a atenção, é que o irmão daquela mulher tinha morrido e tinha sido ressuscitado. Ao 4º dia Jesus vai e ressuscita ele.
E o texto que nós lemos, que fala sobre esse evento, lá em João 11:39, fala que ele já cheirava mal. Isso é interessante, porque tinha um costume naquela época das pessoas ungirem os corpos com perfume. Você vai ver isso quando Jesus morre, que Maria vai até Jesus, e a Bíblia diz que elas levam perfumes para ungir o corpo de Jesus. Naquela época tinha esse costume. Agora o que eu quero te chamar a atenção, que o irmão querido de Maria tinha morrido. Maria tinha um perfume muito caro, tinha algo muito importante, tinha o melhor dela no armário. Só que Maria, ela não unge o corpo do irmão dela com aquele perfume. Alguém muito importante para ela morre, mas ela não usa o que ela tinha de melhor para o irmão dela. Quem está comigo aqui, dá glória a Deus. Mas acontece algo que me chama a atenção. Jesus chega. Não, você não entendeu. Jesus chega diante daquela mulher. Vou falar mais uma vez para você entender. Mas quando Jesus chegou na casa, quando Jesus chegou na casa, ela usou o perfume aos pés de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Maria fala de uma geração que está entregando o melhor aos pés de Jesus. Maria fala de uma geração que está entregando o que ela tem de melhor para Jesus. Não, vou repetir. Maria fala de uma geração que está entregando o melhor para Jesus. A geração que está entregando o melhor tempo para Jesus. Uma geração que está entregando a melhor oferta, está entregando o melhor louvor. Aleluia. Será que tem uma geração de Maria nesse lugar, irmãos? Eu creio que esse é o tempo que Deus está levantando uma geração de Maria, uma geração que está pegando aquilo que tem de melhor e falando: é para os seus pés, Jesus, é para adoração e louvor do teu nome. Eu creio, irmãos, que Deus está levantando esse povo desse tempo. O tempo está chegando ao fim, o amor de muitos tem se esfriado. Eu cheguei no Brasil, nos Estados Unidos agora, mas no Brasil eu posso testemunhar que nós temos visto um esfriamento nas igrejas. O calor do povo não está sendo a mesma coisa, mas ainda existem as Marias desse tempo. Ainda existem homens e mulheres que estão dispostas a abrir o armário e dizer: cadê o melhor que eu tenho para entregar para ele aqui? Cadê o que é melhor? Eu não vou entregar qualquer coisa, porque ele merece o melhor. É sobre esse povo que eu estou falando nessa noite, irmão. Quem lembra da oferta de Caim e Abel? A Bíblia diz que Deus, ele aceita a oferta de Abel, mas ele rejeita a oferta de Caim. E o interessante aqui é que os dois ofertaram, irmão. Não foi só um que ofertou, foi os dois. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não é só sobre o que eu estou fazendo, mas sobre como eu estou fazendo. Ah, pastor, não estou entendendo. Eu quero ser mais claro para você. A Bíblia diz que Deus está à procura de adoradores, é isso? A Bíblia está à procura dos verdadeiros adoradores. Então tem muita gente adorando que Ele não está procurando. Quem está comigo aqui? Tem muita gente que está até cantando, mas Ele não está procurando. Porque não tem a ver só, irmãos, daquilo que eu estou fazendo, mas como eu estou fazendo. Tem muita gente que está fazendo algo, mas o coração não está naquilo. Tem muita gente fazendo missão, pastor, mas o coração não está naquilo. Mas eu creio que eu estou pregando para a geração que o coração está rendido a Ele. Não, você não entendeu, senão você já tinha dado glória. Eu creio que eu estou pregando para um povo, irmãos, um povo que está disposto de pegar aquilo que tem de melhor, aleluia, e entregar aos pés de Jesus. Entrega o melhor para Ele, irmão. Entrega o melhor para Ele. Quer ver um negócio? Eu acho que é hoje, tem um jogo aí, né? Os mineiros aí sabem, não é hoje? É. Mas eu quero dizer algo para você, irmão. No dia do jogo, aqui não tem isso, é só no Brasil. No dia do jogo, o povo grita quando o time faz gol, quando o time ganha, grita. Tem uns que esquecem até que é crente e xinga. E aquele negócio todo, pula em cima do outro. Mas na igreja tem vergonha, dá glória a Deus, irmão. Para o jogo eu entrego o melhor, mas eu creio, irmãos. Eu creio que ainda existe uma geração, aleluia, de Marias,
Uma geração que não vai entregar a melhor voz para o time de futebol, mas vai entregar a melhor voz para Ele, porque foi por Ele, é para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Quem lembra da oferta da viúva, irmãos? Não foi muito, mas foi tudo que tinha. Foi o melhor que tinha. Aqui eu aprendo não é sobre quantidade, mas é sobre a intensidade. Mas é só sobre o que é melhor, irmãos. Tem gente que fala assim: ah, mas eu tenho tão pouco, mas é o seu melhor. Faz um pouquinho, irmãos. Porque aquela viúva com um pouquinho que chamou a atenção de Jesus. É o seu pouco com intensidade, com entrega, que vai chamar a atenção de Jesus. Lá em 2 Samuel capítulo 24, 18 ao 25, a Bíblia fala que Davi vai oferecer, aleluia, vai levantar, procurar um lugar para comprar, para oferecer e levantar um altar de sacrifício ao Senhor. Ele vai até Araúna, e ele pede para comprar, e Araúna chega para ele e fala: não, vou te dar, rei, oferece o sacrifício, é seu. Davi fala para ele: eu não vou oferecer algo para Deus que não me custe algo. Se fosse talvez muito de nós, irmãos, opa, tá fácil, vou precisar nem gastar, qualquer coisa para Ele. Não é assim que a gente faz às vezes, irmão? Eu não sei cantar, mas é para Jesus mesmo. Não, irmão, é para Jesus, é o melhor. É para Ele, irmãos. Entrega o melhor, irmãos. Entrega o melhor. Estamos em um culto de missão, irmãos. Uma geração que entende e se disponibiliza a fazer missões é uma geração que está quebrando o perfume aos pés de Jesus. Uma geração que está dando o seu melhor para Ele. Quem já ouviu falar dos moravianos aqui? Eu ouvi uma história dos moravianos em um livro que me chamou a atenção. Existia uma ilha que só poderia entrar naquela ilha escravos. E alguns foram tocados pelo Espírito de pregar o Evangelho naquela ilha. Só que para entrar lá tinha que ser escravo. Sabe o que eles fazem? Se só pode ser escravo, me vendo como escravo. Eles se venderam. Eles se venderam como escravos para pregar o Evangelho naquela ilha, irmãos. Não, você não está entendendo a dimensão disso, irmãos. Eu acredito que ainda existe um povo, aleluia, que está acreditando na promessa. Eu creio que existe um povo que entendeu que essa leve, momentânea tribulação do tempo presente não se compara ao eterno peso de glória. Existe uma eternidade para nós, irmãos. Existe uma promessa para nós. Existe um lugar nos esperando. Sim, existe um lugar de glória eterna para o povo que está esperando a volta do Messias. Jesus é real, a palavra é real, a promessa é real. Não pare a trajetória, que Canaã está logo ali. Canaã está logo ali. Canaã está logo ali. Vale a pena quebrar o seu perfume. Mas pastor, eu gastei tanto da minha vida para construir isso aqui. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Tem algo maior nos esperando. Tem algo maior nos esperando. Tem algo maior. Tem algo maior, pastor. Tem algo maior. Tem algo maior. Deus está nos chamando a entregar. Escute isso aqui. Deus está nos chamando a entregar o nosso melhor tempo para Ele, irmãos. Precisamos voltar a entrar no quarto, pastor, trancar a porta e falar sós com o Pai. Eu estava conversando com a minha irmã ontem, nós falamos sobre a vida cristã, e eu falei com ela, falei: Lice, deixa eu dizer algo para você. Uma coisa que o cristão ele nunca pode perder na vida é o tempo de relacionamento com o Pai. Quando os discípulos chegaram para Jesus, eles poderiam ter perguntado muita coisa, como que é lá, como que faz isso, mas a primeira pergunta que eles fizeram para Jesus foi o seguinte: me mostra o Pai. Porque eles viram em Cristo alguém que estava tão profundo no Pai. Esse é o segredo. Eles olharam, descobriu o segredo. Olha para Ele, o tempinho que Ele tem, a hora que Ele tem, larga tudo, abandona tudo e sobe, vai falar com o Pai.
vira a noite orando. Aí sabe o que acontece no Getsemane? Jesus pega 3 e vem cá, vão comigo ali. E ele vai orar, e a Bíblia fala que ele ora por 1 hora, e quando ele volta os discípulos estão dormindo. Ele fala assim: será que vocês não podem orar sequer 1 hora? É o mínimo que vocês tinham que fazer, vocês não estão fazendo. É um mistério, pastor. E aí ele volta, fica mais 1 hora, por 3 vezes ele volta. Nem 1 hora vocês estão vigiando comigo. Deixa eu dizer algo para você aqui, irmãos. Eu aprendi, tem algo que tem ministrado meu coração nesse dia, é que o celular vai mostrar para a gente que a gente tinha tempo. Que a gente tinha tempo. Tem uma configuração no celular, você consegue ver quanto tempo você gastou em cada coisa. Você vai ver quantas horas você gastou em redes sociais, irmão. Deixa eu dizer algo para você, você tem tempo, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Não dê desculpa, dê resposta. Às vezes nós estamos querendo e buscando muito de Deus uma resposta. Eu dizer algo para você: Deus não responde perguntas. Ele não responde perguntas, Ele responde respostas. Ele vai responder as respostas que damos. Um dia eu estava todo para baixo, desanimado, no trabalho que eu tinha no Brasil, ajoelhado, e meu Deus, misericórdia, meio depressivo, meu Deus, me tira desse lugar, e para baixo, e Deus um dia eu ajoelhado, e meu Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo sair desse lugar, e Deus bateu em mim e falou assim: ei, levanta logo daí, levanta a cabeça e anda, que tem um caminho longo para você, vamos, bora, sai desse lugar. E aquele dia o Espírito de Deus me tomou, aleluia, e depois daquele dia, nunca mais eu vivi aquele processo, porque eu entendi que Deus estava esperando só uma resposta. Eu estava querendo uma resposta de Deus, e eu estou lá: Deus, não dá resposta. Eu estou esperando a sua. Dá a sua que eu dou a minha. Talvez você está aqui nessa noite buscando a resposta de Deus, e talvez Deus está esperando a sua resposta. E debaixo da sua resposta, meu Deus do céu, quem está entendendo isso aqui? Debaixo da sua resposta, você vai entender o propósito, o desígnio e aquilo que Deus tem para fazer na sua história. Aleluia. Sabe a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto? É que quando o perfume foi quebrado, Jesus ele questiona. Judas ele questiona: por que a gente não vende e dá aos pobres? Só que o texto fala que ele fala isso não porque ele preocupava com os pobres. O texto fala que ele fala isso porque ele era ladrão. Ele queria usar aquilo que era para Jesus para roubar. Deixa eu dizer algo para você: tem muita gente querendo lucrar com aquilo que foi para Jesus. Tem muita gente querendo lucrar com o santo, querendo lucrar com o evangelho, querendo lucrar com a igreja. Essa geração que não se importa com os necessitados, mas ela não se importa com os perdidos, ela não se importa com missão, como está sendo feito aqui. Ela só se importa com ela, com seus interesses. E talvez quando nós falamos isso, escute isso aqui, irmãos, que é sério. Às vezes quando nós falamos isso, pastor, a nossa mente já vai. Às vezes quando nós falamos isso, nossa mente é o líder, aquele líder ganancioso. Mas às vezes nós não olhamos para nós, irmãos. Eu estou falando olhando para mim. Porque às vezes nós somos essa geração. Uma geração que não está se importando com o perdido, uma geração que não está se importando com o outro, uma geração que não está se importando com Jesus, não veio para adorar Ele. Mas a pergunta é: o que eu vou ganhar hoje na igreja de troca? Qual que é a minha bênção? Deixa eu dizer algo para você aqui: o problema não é o pão, não é a necessidade, porque todo mundo veio por causa de uma necessidade. Estão pregando o evangelho, a necessidade está lá, e Jesus usou a necessidade para pregar o evangelho. Isso é bacana. Não é o problema isso. Quando Jesus multiplica o pão, Ele multiplica o pão uma vez, multiplica o pão 2 vezes, tudo bem com isso. Tudo bem com isso, irmãos. Mas na terceira vez, os discípulos eles não entendem o que Jesus estava querendo falar, e acham que estava falando de pão de novo, e Jesus repreende eles. Ele fala: ei, eu tenho uma revelação maior para entender vocês estão parados na necessidade ainda. Porque, irmão, necessidade não é problema. A gente vir na igreja por causa da necessidade, tudo bem, irmãos, venha mesmo, mas não pare nela. Existe uma geração que está parada, estacionada na necessidade, pastor. É uma geração que só quer receber. Mas eu quero dizer algo para você que nessa noite, esse é o tempo da transição. O tempo de menino acabou,
A Bíblia fala que a humanidade, que a natureza criada, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E o filho no original, existem dois filhos no original, ruios e tecnon. Tecnon fala de filho criança, filho bebê, filho imaturo, mas o texto fala de filho ruios, ou seja, filho crescido, filho maduro, uma geração que cresceu. A humanidade, os Estados Unidos não está esperando uma geração de filhos imaturos, mas de filhos que cresceram, filhos que vieram dar uma resposta, filhos que vieram, entenderam o propósito e o chamado de Deus na vida deles. É sobre essa geração, irmãos. É sobre essa geração. Porque o tempo de necessidade, ele é bacana. Eu vim para Jesus, eu quero confessar isso aqui. Eu vim para Jesus porque estava dando tudo errado na minha vida, pastor. Tudo que eu tentava dava errado. Tudo, e Deus foi fechando as portas, Ele foi me cercando. Eu saía daqui, entrava ali, dava errado. Meu Deus, será que eu nunca vou ter nada na vida? E Deus fechando, até que um dia eu falei, não, vou ter que ir para Ele. E tudo bem com isso, irmãos. Jesus sabe fazer as coisas. Só que não tem como você entrar no profundo em Deus e continuar parado na necessidade. Temos que avançar. Chegou o tempo da igreja avançar. Para de ser um mendigo espiritual, irmão. Sim, tem convites aqui, irmão. Tem oportunidades nessa casa. Eu vi irmão convidando, vão evangelizar com a gente. Eu vi, vão para a missão com a gente. Vão cumprir o propósito. Uma igreja madura não está mais preocupada com o que ela vai ganhar, mas o que ela vai dar, porque ela entendeu que é melhor dar do que receber. Que é melhor dar do que receber. Uma igreja madura não está sempre procurando o que vai ganhar, mas sempre está procurando o que vai doar, e o que vai entregar, o que vai lançar a Jesus. Com a multidão, Jesus tratava a necessidade. Com os discípulos, Jesus tratava o propósito. Irmãos, esse tempo é o tempo da igreja de discípulos. Você não é mais a multidão, para com isso. Já chega do tempo da multidão, você não é mais a multidão, você é um discípulo. Discípulo, Deus chega e chama ele e fala: até quanto eu vou ter de suportar, seu homem de pequena fé? Vambora, anda. Até quando você vai ter que entender que eu sou o provedor do pão? Para de preocupar com o pão. O pão vai ter na mesa, irmãos. Nossa fé é pequena demais, irmãos. Nossa fé é pequena demais, irmão. Deus faz todo mês. Aí o mês que parece estar mais apertado, a gente fica com medo, irmãos. A gente fala, será que vai vir esse mês? E vem de novo. E no outro mês a gente preocupa de novo. Não andeis ansiosos por coisas alguma. Isso é para pagão, é para ímpio. Deus chamou a igreja que não está mais atrás do pão, porque tem um propósito divino a ser cumprido nesse tempo. Tem pessoas se perdendo lá fora, irmãos, aguardando as Marias desse tempo, esperando pessoas que transportaram do tempo de receber para o tempo de derramar. Fala comigo, o nível subiu. Eu quero encerrar aqui com o terceiro ponto, tentando ser o mais breve possível. Uma coisa que eu aprendi também, nunca acredito quando o pastor fala que está terminando. Brincadeira. Quando a tampa do perfume é aberta, todo o ambiente se encheu do perfume. Quero ser profeta na sua vida nessa noite. Deus está abrindo a tampa do seu perfume aqui. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória maior. Deus está abrindo a tampa do seu perfume. E onde você passar, você vai passar com o cheiro da rosa de Saron. Não, onde você passar, você vai deixar o rastro do cheiro da unção e da glória de Deus. Deus está começando a destampar perfumes nessa noite. Homens e mulheres que vão pisar no bairro, no trabalho, que vão pisar na África, que vão pisar no Peru, que vão pisar no Brasil. Aonde eles pisarem, eles vão deixar a essência da presença de Deus. Vão deixar a marca da presença de Deus.
A pergunta que nós precisamos fazer nessa noite é: qual cheiro temos deixado no ambiente que estamos pisando? Um bom cheiro ou um mau cheiro? Onde nós chegamos, o ambiente é transformado em um ambiente de paz ou um ambiente de guerra. Eu conheci crente, irmãos, que onde ele chegava, o inferno chegava junto. Misericórdia, misericórdia. Ninguém gostava dele. Irmãos, nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos ser a geração que sofre o dano. Nós precisamos ser a geração que sofre as consequências, porque nós carregamos o perfume de Cristo. Sim, irmãos. Onde que está aquele texto que manda a gente virar a face? Não, eu quero meu direito. Se pisar no meu calo, eu rodo a baiana. Não é assim um ditado brasileiro? Onde que está, irmãos? Eu me lembro que do meu trabalho, quando eu trabalhava há muitos anos, novo convertido na Casa Bahia, tinha um cara que, um rapaz causou um ban de mim, porque eu era daquele fervor, aquele primeiro amor. Eu chegava, falava de Jesus para todo mundo, ele ficava me criticando. Aí um dia ele passou por um problema no relacionamento dele, no namoro dele, a namorada dele, a noiva dele termina com ele porque ele tinha traído ela. E ele entrou em depressão, ele começou a me procurar. Eu comecei a acompanhar ele, comecei a ajudar ele. Eu poderia ter virado as costas, você não me zombou de mim? Agora fica aí. Não, irmãos, vamos lá, vamos te ajudar. Resumindo a história, ele casou e me chamou para ser padrinho dele. Qual que é o perfume que você tem deixado no trabalho que você pisa, irmãos? Você está entendendo isso aqui? Isso aqui é missões, Peru é missões, como foi pregado. Irmãos, Deus alinha as coisas demais. Porque aqui foi falado de Peru, foi falado das nações, África, mas no final falou da região aqui também. Porque lá é missões, mas aqui também tem missões. Está comigo aqui? Está comigo? Lá tem missões, mas aqui também tem missões. E o perfume precisa exalar o cheiro das missões. Os perfumes precisam exalar o cheiro. E de pregar o evangelho no original é indo. Enquanto você caminha, irmãos, o evangelho vai sendo pregado. E às vezes não vai precisar nem abrir a Bíblia. Você está comigo aqui? Você está comigo aqui? Às vezes as pessoas vão ler você. Paulo fala que nós somos cartas vivas do evangelho. Sim, sim. Cadê os cartas vivas dessa casa, irmãos? Tem pessoas nos lendo. Tem pessoas nos lendo. Tem pessoas glorificando a Deus através de nós. Tem, pastor. São coisas interessantes. Esses dias eu recebi uma mensagem. Eu estou em empresa de refrigeração em Valadares. Comecei tem uns 10 anos. E um rapaz no grupo de refrigeração, eu nem sabia que ele sabia que eu era pastor. Eu nunca falei isso no grupo, não fico expondo. E um dia, eu postei uma mensagem minha, um vídeo no grupo. Ele falou assim: pastor, acho que o senhor não sabe, mas eu tenho uma referência com o senhor. Tem muito cara que eu não gosto nem de ver. Nem de igreja eu estou gostando muito de ir ultimamente. Mas o senhor, confio, o que o senhor falou, eu acredito que o senhor está falando. Aquilo foi muito forte para mim, irmãos. Porque alguém que eu nem sabia que sabia o que eu era, estava me lendo. Deixa eu dizer algo para você. No seu trabalho tem alguém te lendo. Não, você não entendeu. Na sua família tem alguém te lendo. Na sua caminhada tem alguém te lendo. E essa noite eu profetizo que Deus está tirando a tampa do seu perfume. Uou, rabaixou. Quem está entendendo isso aqui, você pode ficar de pé no seu lugar. Deus vai começar a abrir a tampa do seu perfume aqui nessa noite. E eu quero te convidar desde já a começar a glorificar esse Deus, irmão. Enquanto você glorifica, esse perfume vai começar, aleluia, vai tomar a sua vida. Tinha perfume aqui quando eu sentei aqui. Quando o ministério de louvor adorava a Deus, eu começava a arrepiar e sentir o perfume dele sentado ali, pastor. Tinha perfume exalando aqui enquanto o ministério de louvor louvava a Deus. Eu já vi uma história de um rapaz que enquanto ele sentava na mesa, o garçom chegou perto dele, e ele chega e abraça o garçom, e o garçom começa a chorar, irmão, e ele não falou uma palavra, porque tinha perfume da unção, da graça e da glória saindo da vida dele. Eu acredito nesse tempo que a igreja vai voltar a exalar o perfume, Fausto. Eu acredito nesse tempo que a igreja vai voltar a liberar a unção que está dentro dela. Existe um leão dentro de nós querendo sair, irmãos. Esse leão quer bramir, quer gritar,
que ecoar para os quatro cantos. E eu creio que essa geração está aqui nessa noite. Aleluia, eu quero te convidar a orar, a adorá-lo, a exaltá-lo nessa noite. Eu quero te convidar a exaltá-lo. Vamos. Você que entendeu essa palavra e nessa noite quer viver uma ativação profética sobre a sua vida, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quero ser rápido. Sei que já estamos avançados no horário, mas eu quero ser rápido. Você que crê nessa palavra, vamos, vamos, vamos. E a igreja adora, adora, adora. Uou! Vamos, vamos. Sim, sim. Ele está aqui, Ele está aqui. Uriacalabassuri anarabacai. Sim, aí está o teu povo, Deus. Aí está o teu exército, Deus. Chorabacantarabacai. Você pode abraçar alguém que está do seu lado aí, irmão? Esse perfume vai começar a pegar. Orabassuri cantarabacai. Vai começar a passar unção aqui agora. Sim, sim. Existe uma graça de Deus nesse lugar. Existe uma graça de Deus.